Boa tarde a todos. Vamos mais um dia aí para a correção da nossa aula de hoje. Novamente desejo a todas as mães, tias, avós, um feliz Dia da Mulher, né? A já colocou a mensagem lá no grupo, mas se a mãe estiver assistindo, o avó ou a tia, já reforço aí esse desejo, tá certo? Vamos lá, vou iniciar a aula de hoje com a correção da atividade de educação ambiental, tá? Nessa atividade aí, a gente viu falando sobre a decomposição. Então, a gente viu aqui imagens, né? De acordo com essa ordem aqui, tem alguns produtos que a gente tem um menor tempo de decomposição e um maior tempo. E o que é decomposição? É o tempo que o lixo que produzimos leva para se desfazer em nosso meio ambiente. Ou seja, tudo que existe no mundo, ele tem um tempo, né, em termos de produto, ele tem um tempo para se decompor, ou seja, para se desfazer. E aí tem algumas coisas que têm um tempo menor e outras que têm um determinado tempo maior. Então, na primeira questão, perguntou quais os 3 itens que demoram mais tempo para se decompor. Então, a gente vai olhar aqui, já que é uma ordem cronológica, a gente vai olhar aqui do menor para do menor para o maior. Aí, nesse caso aqui, a gente tem os que tem, esses 3 aqui, nesse caso, tem um tempo maior, né? Vidro e pneu, eles não têm um tempo determinado, ou seja, ele demora muito mais tempo do que outros. Pneu, vidro pode demorar milhares e milhares de anos. Então, eles têm um tempo maior. E a lata de alumínio, aí a gente tem entre 200 a 500 anos, tá certo? Aí, para o segundo, qual material da imagem acima você mais vê jogado na rua? Possivelmente, vocês terão colocado plástico, né? Plástico é um tipo de material que a gente consome bastante e que demora muito tempo para se decompor. Então, por isso que a gente vê em maior quantidade embalagens, principalmente, né, na rua. Quais os 3 itens que se decompõem mais rápido? Jornal, né, porque ele é oriundo do papel. Então, a gente tem aqui, né, só que ele é uma forma mais tem uma forma mais específica, mas a gente tem o jornal, tem embalagem de papel e tem os produtos orgânicos, né? Então, a gente tem aí frutas, verduras, enfim, tudo que for orgânico, ele também tem um tempo menor de decomposição. E a letra D, por que você acha que é importante a gente saber sobre o tempo de decomposição? Pro colocou essa pergunta aí. Qual é a intenção dessa pergunta? É fazer com que vocês tenham consciência de que tem coisas que a gente consome de forma desnecessária. Então, se a gente sabe que aquele produto ele vai se decompor em um tempo maior, o que a gente faz? A gente diminui esse consumo. Porque se a gente produzir bastante lixo no mundo, vai chegar um determinado tempo, como já acontece, esse lixo ele vai ser descartado em lugares que nós mesmos iremos consumir. Então a gente vê aí grande parte dos nossos rios, eles estão há um descarte de lixo inapropriado nesses locais e depois a gente mesmo que consome essa água do rio. Então, se a gente estiver consumindo esse rio não poluído, logicamente a gente vai ficar doente, né? A gente vai ficar com alguma consequência, como a gente já viu, inclusive, em textos anteriores. Então, o que eu, enquanto pessoa que pertence a essa sociedade, posso fazer? Eu posso consumir menos, né? Se eu estiver saindo, por exemplo, para algum lugar, ao invés de eu consumir aquele copo plástico que está lá na clínica, no hospital ou em qualquer outro lugar que eu esteja, o que eu faço? Eu levo minha garrafinha de água, que aí eu não vou consumir esse plástico ele não vai ser então gerado um novo lixo e eu vou estar contribuindo para que a gente não aumente a quantidade de lixo na nossa terra, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá para a aula de português, correção de português. Na correção de português, tinha uma manchete aí que ainda falava sobre a ursa, né? E aí, nessa manchete, qual a intenção dessa manchete? A gente entender o que é título, o que é subtítulo, as informações que são importantes para a gente trazer e entender qual é a estrutura de uma notícia. Então, na primeira questão, perguntou: a manchete ou o título é uma escrita em letras maiores, com bastante destaque. Qual a razão desse destaque?
ela quer chamar a atenção, né? Todo título ele vai ter uma intenção de chamar mais atenção. A pró, por exemplo, quando eu coloco essa atividade para vocês, isso aqui seria o título, né? Porque ele está maior, ele está em destaque, ele está em negrito. Então, quando todo o texto que a gente for visualizar, ele vai estar aqui, ó, esse também, ele vai estar em negrito, ele vai estar em um tamanho maior. Por quê? Porque a intenção é que ele fique em destaque, tá certo? E aí embaixo, né? Linha fina, é a frase que vem logo após o título. É como se fosse um subtítulo. Então, o subtítulo, qual é a função dele? Ele quer ampliar informações da manchete. Então, quando tem um subtítulo, ele quer complementar as informações que tem no título do texto. Qual é a data da publicação? 22 de setembro de 2018. O primeiro parágrafo da notícia recebe o nome de lead. Marque a alternativa que indica para que serve a lead. Ele serve para trazer um resumo da notícia, para que o leitor se interesse, e para responder as seguintes questões: o que, quem, como, quando, onde e por quê. Então, toda lead ela vai ter essa intenção, ela vai ter essas características para que quem pretenda ler aquela notícia, ela tenha essas informações, tá certo? O quinto, releia o trecho da notícia a seguir e assinale a alternativa que indica a característica da linguagem, ou seja, que linguagem foi trazida nesse texto? Ela é informal? Não. Ela é um pouco confusa? Não. Ela é formal, mais cuidada, clara e com informações objetivas. Esse texto ele tem essa característica. Aí vamos lá. Além do texto verbal, existem outros tipos de texto. Imagem também é um tipo de texto, tá certo, gente? Então a gente tem aí essas duas imagens da ursa. Você considera que as fotos elas são recursos importantes? Espera-se que vocês tenham colocado que sim, pois as imagens, como elas são complementos importantes na notícia, pois apresentam uma ursa em dois momentos diferentes, né? Ela está em um momento tá triste, já nessa outra imagem ela já está um pouco alegre, né? Ela ganhou outro nome, ela foi para outro local, ela foi bem cuidada. Então, já mostra que as imagens, ela traz características extremamente importantes. Marque a alternativa que melhor define a intenção da notícia. Ela quer o quê? Informar sobre um fato real, tá certo? Não é uma história, não é uma fábula, não é nada inventado, é um fato real que realmente aconteceu, tá certo? Então, essa é a intenção dessa notícia que foi publicizada. Vamos lá para a correção de geografia. Em geografia, a gente está vendo a diferença entre o campo e a cidade. Claramente, quando a gente observa uma imagem como essa, a gente consegue visualizar que a cidade ela é composta por quê? Lojas, bancos, escolas, são empreendimentos, são mais construções. E quando a gente já visualiza essa parte onde tem todo um verde, já é uma característica muito mais de sustentabilidade, da pessoa que vive no campo, né? Então tem um propósito mais verde, né? Tem uma área mais verde. Então a gente tem quilombolas, ribeirinhos que costumam viver mais nessa região, e já o pessoal da cidade é a característica urbana. Então, nos quadrinhos, nestas quadrículas, estão representadas áreas da cidade. Na A1, a gente tem então o campo. Na A2, a gente ainda tem o campo. No C3, a gente tem a cidade. E no E3, a gente também tem a cidade, tá certo? Cite duas quadrículas em que estão representadas tanto a área da cidade quanto do campo. Então, aqui é para vocês escolherem quais são essas quadrículas. Então, a gente tem várias sugestões aqui: A3, B2, C2, D2, E2. Então, fica a critério aí de vocês. Como essas quadrículas inseridas na imagem ajudam a responder essas questões? Elas facilitam fazer referência a elementos e as partes da imagem. Então, a gente tem duas imagens aqui que a gente consegue ver a diferença entre a cidade e o campo. Então, quando a gente pega, por exemplo, o 1C, aí a gente consegue identificar que no 1C ele tem uma característica de campo, mas se eu for pegar, por exemplo, o C2, eu já tenho tanto uma parte do campo quanto da cidade. Então, nessas quadrículas, a gente consegue definir, identificar a característica da imagem. Aí vamos lá, então, para a próxima questão. Tem aí uma notícia e pergunta para a gente responder as questões que vocês colocaram no caderno. Na letra A,
De que evento o texto trata? Ele está falando nesse texto aqui sobre a comemoração do Dia do Agricultor. Qual foi um dos principais objetivos desse evento? Foi aproximar a população urbana da rural. Então, essa foi uma proposta desse texto, desse Dia do Agricultor, para que a população urbana ela se interaja, ela tenha um pouco mais de proximidade com a vivência e o dia a dia, né, da população que vive no campo, né, no meio rural. O que se refere à expressão homem do campo, são pessoas que vivem no espaço rural, produzem ou extraem da natureza alimentos e outros produtos para atender a necessidade da sociedade. Lembrando que grande parte da população que vive no campo, eles trabalham também no meio rural, né, no campo, e eles que trazem a grande parte dos alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, seja os vegetais, as frutas, né, os legumes, são produzidos no campo e nós da cidade, nós consumimos isso que são produzidos no campo. Então a gente tem que valorizar bastante as pessoas que moram e vivem no interior. Não só por isso, por milhares de outros motivos, até porque eles não poluem tanto quanto nós que vivemos na cidade. Então a gente tem que se aproximar, tem que cuidar, zelar e saber que eles são extremamente importantes, tá certo? Então, um beijo para todos. Desejo que a gente tenha uma ótima semana. Tchau, tchau. Até amanhã.